Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui para mais uma reflexão em tempos de pandemia. Nós não vamos deixar de fazer a reflexão que a gente sempre faz na nossa escola bíblica dominical. E esse é o estudo 28, o desafio de ser igreja nesse novo tempo. Provavelmente muitas pessoas estão assistindo esses vídeos já passaram nas suas classes, né? Já passaram por essa lição, mas é sempre importante a gente relembrar, a gente voltar a estudar. Então eu sempre digo, voltem na lição, pesquisem, reflitam. E o estudo 28 fala do desafio de ser igreja nesse novo tempo. Então lá, já na introdução, o estudo nos traz a seguinte reflexão. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o mundo mudou. E diante dessas verdades, a igreja deve permanecer, pois embora as mudanças sejam necessárias, há coisas das quais não se pode e não se deve abrir mão. Assim, a igreja deve transitar por um mundo em mudanças, mudando no que não abale o fundamento de sua fé, reconhecendo a Cristo como Salvador e Senhor, levando adiante a mensagem do Evangelho. Então aqui na introdução já nos convida a fazer essa análise. Claro, muitas coisas no mundo mudaram. Às vezes a gente se sente bem com essas mudanças, como era fazer determinadas coisas há 30 anos atrás, como é hoje. Então essas mudanças são necessárias. Porém, do ponto de vista cristão, a gente sabe que tem questões que não mudam, né? A questão do caráter, da hombridade, da equidade, da justiça. Então tem determinadas questões de conduta que Cristo nos ensinou e que não devem mudar. Então são reflexões importantes e a lição fala sobre isso. Então, o primeiro ponto aqui que ela nos aborda é: tenha uma profunda convicção de quem é Jesus Cristo para você. É muito importante. Quem é Jesus? Muita gente vê Jesus como um espírito de luz. Muita gente vê Jesus como uma pessoa, um ser que tem uma visão mais aprofundada, uma pessoa que veio ao mundo e que ensinou coisas boas e tudo. Quem é Jesus para você? Ele é seu amigo, ele é seu Senhor, seu Salvador. Então é importante você saber, você ter convicção disso. A melhor maneira da gente ter convicção é a gente conhecer bem os evangelhos, que é onde retrata a passagem de Jesus por aqui, o que ele nos ensinou e o que ele nos deixou como exemplo. Então essa é a primeira reflexão, da gente ter essa convicção. E depois ele vem falando, não tenha receio de confessar Jesus como seu Senhor. Muitas vezes a gente se esquece de quem a gente é e do que a gente acredita em função das circunstâncias. Então tem muita coisa que a gente olha e a gente sente até vontade de dizer, não, eu não quero fazer isso, eu não quero pensar assim, porque a minha conduta é outra, porque eu acredito, eu sou cristã, eu acredito no Evangelho e Jesus me disse que isso não está certo. Muitas vezes a gente não faz isso. Então a gente precisa ter essa convicção, né? E não ter medo de dizer a quem a gente serve, né? E outra coisa que fala importante aqui, ó, seja capaz de transitar por este mundo de forma a impactá-lo. Quando Jesus esteve entre nós, ele impactou. Ele impactou porque ele tratava de questões mais substanciais, porque ele olhava para as pessoas, para o sofrimento delas. Então ele impactou muito, né? Inclusive a estrutura da igreja da época, dos religiosos da época, principalmente. Jesus deu uma abalada nas estruturas da igreja daquela época. Quando ele demonstrava algumas coisas que eram feitas, alguns ritos, algumas tradições, alguns elementos de conservadorismo que não cabiam mais. Então ele veio e ele renovou esse espírito. Por isso que é muito importante a gente sempre pensar sobre as tradições que a gente segue. A gente segue essas tradições porque elas não caducaram. Então nós temos que tomar cuidado para a gente não seguir tradições caducas. E o texto continua falando, né? Seja capaz de se infiltrar. É importante a gente saber que nós estamos nesse mundo. Nós somos impactados por ele, nós somos transformados por ele, então nós também temos que aprender a transformá-lo. Como? Mostrando nas nossas atitudes, nas nossas ações, aquilo que Cristo nos ensinou. Porque Cristo deixou para nós um manual de conduta. Inclusive de análise e reflexão do que era antes dele e do que veio a ser depois que ele esteve aqui. Então nós precisamos sempre lembrar disso, como nós demonstramos Cristo nas nossas pequenas
atitudes do dia a dia e no nosso viver diário. Então, quando Jesus diz nos evangelhos que ele veio, né, que ele estava nu e não, que ninguém o cobriu, que ele passou fome e que ninguém deu de comer, será que nós como igreja estamos preocupados com as pessoas que estão sofrendo, que estão com fome? As pessoas que não têm acesso a saneamento básico, as pessoas que estão sendo mais vítimas desse momento que a gente está vivendo, porque as desigualdades sociais são inúmeras? Será que nós não estamos, mesmo sem querer, reforçando as desigualdades sociais ao invés de combatê-las? Então, são reflexões importantes que nós precisamos pensar, né? E aí, aqui na conclusão, ele fala isso, ó. Então, está convicto de quem Jesus é, do que ele fez, tem feito e fará por você e pelos que nele creem? Consegue falar de Jesus com ousadia? Tem sido capaz de impactar com sua fé e conduta? Tem demonstrado capacidade de se infiltrar e fazer a diferença? Deus conta com você, que você seja instrumento nas mãos dele para fazer a diferença. Ouse se infiltrar e verá a diferença que isso fará em sua vida, família, igreja e no mundo. É verdade que muitos não vão gostar, mas certamente você já decidiu a quem deseja agradar. E o nosso sincero desejo é de que seja Deus sobre todas as coisas. Então nós precisamos lembrar quem somos e a quem servimos. E que instituições terrenas, né, instituições políticas, instituições eclesiásticas, igrejas, estruturas físicas, elas são corruptíveis. Em muitos momentos nós não podemos compactuar com corrupção, mesmo que a corrupção venha de pessoas próximas. Por isso que diz aqui, não é todo mundo que vai gostar. Então nós precisamos pensar nisso. Nós estamos combatendo as desigualdades, a injustiça, a corrupção, ou nós estamos fazendo vista grossa, porque afinal de contas a corrupção está acontecendo num meio em que a gente fica confortável nele. Então vamos fazer as nossas análises, vamos continuar em oração. Estamos passando por um tempo difícil, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê tranquilidade, nos dê calma, proteja a nossa família, proteja todas as pessoas, que o Senhor faça com que esse mal que esteja assolando a nossa terra, o nosso tempo cesse para todos e que nós possamos sair disso mais humildes, que nós tenhamos mais aprendizado. Eu espero que todos fiquem bem e até a próxima aula.